Bem-vindos a mais um capítulo de Bruxa Rebelde, pessoal. Hoje é a leitura do capítulo 22, 23 e 24. E eu estou muito ansiosa para que o Gideon caia na real, para que ele caia em si e pare de dar em cima de outra mulher na frente da esposa dele. Ai, mas não é a esposa dele de verdade, mas ele tá fingindo que é, então finge direito, ué. O Gideon me estressou muito no último capítulo e eu espero que ele consiga se redimir nestes próximos. Então vamos lá começar. Capítulo 22, Rooney. Eu disse que era mais quente aqui embaixo, gritou William por cima do barulho do motor. Ele saiu do passadiço de aço e desceu a escada em espiral, levando Rooney ainda mais para o interior da sala das caldeiras. O vapor emanava até eles. O que eles foram fazer na sala das caldeiras? O vapor emanava até eles, umedecendo a pele de Rooney enquanto o som do motor rufava bem alto. Cuidado para não escorregar. Rooney se agarrou ao corrimão, querendo pôr o máximo de distância entre ela e Gideon. Rooney e William tinham deixado o salão onde a tripulação do navio fazia uma festinha depois do trabalho, e onde ela se deparara com Gideon tomando a mão de Abe e levando-a para uma dança. Foi ridículo. A imagem foi como um punho esmagando seu coração. Gideon chamou Abe de velha amiga. Então por que parecia algo mais? E por que isso incomodava tanto Rooney? E por que ele não tinha chamado ela para dançar? A senhorita nunca seria vista em uma festa assim, dançando com a plebe em local duvidoso. Ele lhe dissera certa vez. Como ele sabe se ele nunca me chamou? Suspirando, ela voltou sua atenção para William. Você lutou ao lado deles na Nova Aurora? Ela ergueu a voz para ser ouvida, enquanto ela descia. De Ash e Abe Gideon, eu quero dizer. E ele balançou a cabeça, ajudando-a na descida. Eu cresci no continente. Só conheci Ash e Abe aqui, a bordo do Arcádia. Mas por todas as histórias que eles contam, às vezes eu sinto que eu estive lá. Havia mais uma pergunta na ponta da língua, mas Rooney estava com medo de fazê-la e obrigou-se mesmo assim. Gideon e Abe não eram apenas amigos naquela época, não é? William parou por um instante no meio da descida e ergueu os olhos para o rosto dela, e então balançou a cabeça. Rooney assentiu, baixando o olhar para o degrau seguinte e continuou a descer. Por que ele mentiria? Mas Gideon mentira desde o início, fingindo estar apaixonado por ela para capturar a mariposa escarlate. Ao chegar à base, Rooney desceu as escadas e se viu diante de uma fileira de caldeiras pretas, as bocas vermelhas incandescentes, abrindo e fechando enquanto os foguistas jogavam carvão. Por que ele levaria uma moça para esse lugar? Não estou entendendo. Tente não ficar no caminho, disse William, apoiando a mão na base das costas de Rooney e guiando-a por entre os homens suados e sujos de carvão, que mantinham o fogo alto. O corredor entre a antepara e as caldeiras estava tomado de carvão nas beiradas, e acima deles havia o passadiço de aço por onde eles haviam descido poucos momentos antes. Estamos quantos níveis abaixo? Ela se perguntou, olhando para cima através do labirinto de escadas e encanamentos. Rooney conhecia navios. Herdara o negócio de transporte marítimo da avó, mas os navios de Kestrel eram movidos a vento. Não se pareciam em nada com aquele. Por um instante, ela esqueceu de Gideon e Abe, e o aperto no peito, maravilhada com a atividade fervilhante à sua volta. Ali estava ela, caminhando pelo coração de uma máquina gigantesca que era mantida em flutuação por centenas de milhares de peças, e todas elas funcionavam graças às pessoas que trabalhavam sem parar. Ela nunca se sentira tão pequena e insignificante. Incrível, não é? Berrou William, enquanto eles caminhavam. Ela sorriu para ele, ainda que estivesse ficando preocupada, porque sob as luvas de seda, as mãos de Rooney começavam a suar. Precisava tomar cuidado. Tinha uma marca de feitiço desenhada com sangue na sua coxa, mantendo o seu disfarce. Se a sua pele ficasse úmida demais, as marcas poderiam borrar e a ilusão evaporar, deixando-a exposta. A Rooney passa o tempo todo se colocando em perigo. Nossa, eu fico muito tensa com essa situação. Rooney não podia ficar muito tempo ali embaixo. O que mais tem aqui embaixo? Ela perguntou. Tem um porão de carga nesse nível, respondeu William, se esquivando para sair do caminho dos foguistas. Fica do outro lado das caldeiras. Um porão de carga, ela pensou. Rooney tentou conter a empolgação. Era exatamente pelo que ela estava torcendo. Se conseguisse dar uma olhada lá embaixo, o que era pouco provável, já que os porões do navio deviam estar trancados. Talvez devesse determinar se havia espaço para transportar algumas bruxas. É o único ou tem outros? Com receio de que suas perguntas pudessem levantar suspeitas, ela acrescentou. Minha avó era dona de uma empresa de transportes marítimos,
Eu sou fascinada por navios. Ele sorriu, querendo agradar a ela. Existem outros porões, mas só dá para acessá-los por fora, no final da linha da caldeira. Eles viraram em um pequeno corredor que levava até a sala seguinte das fornalhas. Uma gota de suor correu pela coluna de Rooney. Precisava sair dali e logo. Quando esses porões são carregados? Era algo que ela precisava saber. Quando a equipe entrava e saía dali. Algumas horas antes da partida, os porões são lacrados depois que os cães de caçadores de bruxa verificam as bagagens. Rooney franziu a testa. Como assim lacrados? Os porões são trancados com uma chave? São lacradas com escotilhas, respondeu ele, que são parafusadas e vedadas. Ora, isso era uma infelicidade. Rooney podia destrancar uma porta com magia, mas não tinha como desparafusar uma escotilha sem que as pessoas percebessem. Mas o porão deste navio é usado só para carvão e suprimentos de navio, então ele não é parafusado. Para surpresa de Rooney, ele pegou sua mão e a colocou no próprio braço. Devemos investigar? Ou prefere voltar para o seu marido? William acariciou com o polegar os nós dos dedos dela. Surpresa com um gesto íntimo, Rooney ergueu os olhos e encontrou-se nos dele uma pergunta silenciosa. Pode acreditar. A voz de Gideon ecoou em sua cabeça. Eu sou o homem e sei o que ele quer. Gideon estava certo? Será que William a levara ali embaixo para seduzi-la? Rooney encarou a mão dele na dela, sentindo-se desconfortável. Mas se isso lhe desse acesso ao porão de carga? Talvez eu não tenha outra chance de investigar. Que escolha eu tinha? Se quiser transportar bruxas escondidas a bordo do Arcádia, precisava ver o interior do porão de carga. E para fazer isso, precisava entrar no jogo dele. Não seria difícil. Ela era excelente nesse jogo. Rooney olhou para ele de forma sedutora. Eu tenho certeza que o meu marido nem percebeu que eu fui embora. O canto da boca de William se ergueu em um sorriso. Então vamos. Atrás deles, uma voz rugiu como um trovão, mais alto do que o barulho do motor. O que você pensa que está fazendo com a minha esposa? Arrasou, Gideon! E William se encolheu. Rooney se virou para encontrar Gideon, materializando-se em meio à névoa de vapor, andando furioso na direção deles. A sua figura imensa ocupava todo o passadiço, estreito, e os seus olhos estavam escurecidos de fúria. Gideon partiu para cima de William, agarrando as lapelas do paletó dele e o empurrando contra a parede da antepara. William fez uma careta com o impacto. Pare! Rooney segurou o braço de Gideon antes que ele causasse mais danos. Ele só estava... E você? Sem soltar William, Gideon lançou um olhar carrancudo para ela. Onde estava com a cabeça? Vi aqui embaixo sozinha com ele. Eu te avisei sobre esse cara. Era sua acusação cheia de fúria. Mas que direito ele tinha de estar com tanta raiva? Rooney não era sua esposa de verdade. Gideon deixava bem claro que a mera ideia de estar casado com ela o horrorizava. E ele flertou com Abe a noite toda. O último pensamento fez Rooney cerrar as mãos. Você precisa ser tão brutamontes? Rooney segurou o braço de William e o puxou de perto de Gideon. Qual é o seu problema? Ele só estava me mostrando o navio. É verdade, disse William, erguendo as mãos com inocência. Eu vou levá-la de volta assim que acabarmos, eu prometo. Você não vai levá-la a lugar nenhum. As mãos de Gideon estavam cerradas do lado do corpo, como as de Rooney. Ela vai voltar é comigo. E Rooney cruzou os braços. Eu não vou a lugar algum com um homem que se comporta de maneira tão abominável quanto você. Como seu marido, eu insisto. Ele andou até ela de forma ameaçadora, estendendo-lhe a mão. Pode insistir o quanto quiser, respondeu Rooney, desvencilhando-se do alcance. Eu me recuso. Ele estava assomando sobre ela, a cabeça baixa e apenas centímetros, os olhos dele se fixando nos dela quando os dois trocaram olhares fulminantes. Escute aqui, sua praga. Eu vou te carregar daqui se for preciso, e você sabe disso. É exatamente disso que eu estou falando. E William pigarreou. Eu não acho mesmo que isso seja... Gideon desviou o olhar de Rooney e encarou o homem ao lado deles com raiva. Deu fora daqui antes que eu te arremesse algo pior do que uma parede. E Rooney revirou os olhos, mas olhou para William. Vá, eu subi em 1 minuto. Gideon o observou partir. Foi só quando William já tinha desaparecido no meio da névoa que ele direcionou a sua raiva de volta para Rooney. O calor dessa raiva a queimava. Você perdeu essa sua cabeça carcomida de magia? O que está fazendo aqui embaixo? Ele olhou ao redor, parecendo assimilar o ambiente pela primeira vez.
Eu falei para não confiar naquele... E os olhos dele se estreitaram quando chegou a uma conclusão. Pela misericórdia dos ancestrais. Isso é parte do seu plano, não é? Você vai usar o Arcadia para transportar suas bruxas para fora da República. É por isso que você tá aqui embaixo. Rooney sentiu um aperto no peito. Ela era tão previsível assim. Para ele, parece que sim. Você é inacreditável. Gideon deu um passo para trás, passando a mão bruscamente pelos cabelos. E eu aqui, achando que ele estava tentando se aproveitar de você, mas é o contrário, não é? Você o atraiu até aqui para usá-lo para os seus próprios interesses. Certo. Aí ele tinha ido longe demais. Rooney se abraçou, tentando se proteger contra a raiva dele. Sim, Gideon. Eu sou assim, uma grande sedutora. Para Rooney já bastava daquela conversa. Movendo-se para contorná-lo, Rooney começou a seguir William de volta para a festa. Gideon parou diante dela, bloqueando seu caminho pelo passadiço estreito. Você fala como se não fosse verdade. E uma onda de raiva a dominou. Ela queria empurrá-lo, mas nem toda sua força adiantaria contra ele. Só a faria parecer patética. Me deixe passar. Mas dessa vez, quando esticou a mão para ela, Rooney não foi rápida o bastante para se esquivar. Gideon a puxou para perto, o aperto firme em seu pulso. Eu fiquei preocupado com você, com medo de que caísse nas garras de algum canalha, mas eu devia ter imaginado. O olhar dele vagou rápido pelo rosto dela. A mariposa escarlate apenas finge ser a presa. Na verdade, ela é a predadora. As palavras a magoaram, mas era óbvio que era assim que ele a enxergava. Não via que Rooney só fazia o necessário para sobreviver a pessoas como ele. Para Gideon, Rooney era uma bruxa cruel, uma sedutora perigosa, uma mestra da manipulação. Exatamente como Cressida. A voz dele soou baixa e áspera. Você me fez de idiota de novo. Presa no aperto dele, Rooney desistiu de tentar se soltar e desviou os olhos, sem conseguir mais sustentar o olhar de Gideon. Não importava que não fosse verdade, que tivesse sido William que a levara até ali. Gideon só veria o que ele queria ver. Ele chegou mais perto, dominando todo o ar e aumentando a temperatura já febril de Rooney. Não tem nada a dizer em sua defesa, Rooney? Por que algo tão simples? Ele mencionar seu nome, ameaçava estilhaçá-la em 1000 pedacinhos. Odiava o efeito que ele tinha sobre ela. Queria poder reverter isso. Queria que ele sentisse metade da agonia que ela sentisse. Eu feri o seu orgulho, Capitão Sharp? Indagou ela, torcendo para magoá-lo de volta. Não foi pessoal, como você disse, eu uso todo mundo. Ela tentou livrar o seu pulso da mão dele, mas Gideon a manteve presa. Às vezes eu acho que eu poderia te perdoar por isso, por ter me usado para salvar suas preciosas bruxas. Eu poderia entender, mas o que eu não consigo perdoar, o que eu nunca vou entender, é como você pôde fazer eu me apaixonar por você quando o tempo todo estava apaixonado pelo meu irmão. Rooney ergueu os olhos para ele. O olhar de Gideon era intenso. Uma tempestade de emoções. Não era a primeira vez que ele a acusara disso, mas, naquele momento, presa como estava a ele, Rooney não podia deixar passar em branco. Não foi assim. Você ainda está usando o anel dele. Gideon emanava raiva, o que surpreendeu Rooney, que sentia que ele estava refreando-a por parte ainda mais profunda. Mágoa de verdade. Rooney franziu a testa, confusa. Não era possível magoar alguém que não se importava com você, certo? E Gideon não se importava com Rooney. Não com a verdadeira Rooney. Não com a bruxa. Ele ergueu a mão, como se fosse tocá-la, e então cerrou o punho, abaixando. Odeio as suas malditas mentiras. As mentiras dela? E as mentiras dele? Você quer a verdade? A mágoa dela borbulhou como o vapor de um vulcão, prestes a entrar em erupção. Essa é a verdade. Eu teria me casado com você sem pensar 2 vezes se você tivesse pedido. Eu teria me casado com você sabendo que você me entregaria para os meus assassinos, ou que me mataria com as próprias mãos no instante em que descobrisse quem eu era. Eu sou patética nesse nível, Gideon. Esse é o tanto que eu queria desesperadamente ser sua. Gente! Ele franziu a testa, enquanto esquadrinhava o rosto dela. Então por que aceitou o pedido do meu irmão? Porque ele me amava. Porque ele não queria me ver morta. E eu não ia receber uma oferta melhor que essa. Dessa vez, quando tentou se livrar do aperto dele, Gideon a soltou. Rooney cambaleou vários passos para trás, olhando as próprias mãos enluvadas,
a mão que carregava o anel de Alex. Tivera medo de tirá-lo, como se ao removê-lo fosse desonrá-lo. Eu queria que fosse seu, Rooney queria dizer a Gideon. Queria que você tivesse me dado esse anel. Dizer isso, porém, seria uma traição profunda a Alex. Eu amava o seu irmão, mas só como amigo, um amigo querido. Talvez eu pudesse ter se tornado algo mais, e talvez isso não fosse justo com ele, mas... Ela sentia-se culpada só de pensar, mas às vezes ficava na dúvida se Alex se apaixonara por uma versão de Rooney que não existia. Eu conheço a mariposa escarlate e ela não foi feita para viver numa redoma. Era isso que Alex não entendera. Ele queria dar a Rooney uma vida calma e confortável. E por um instante, Rooney achou que quisesse isso também. No fundo, porém, ela sabia que o futuro pacífico que talvez tivesse com Alex nunca ia satisfazê-la, não por inteiro. Parte da alma de Rooney, talvez a maior parte, desejava a aventura, ansiava por desafios e gostava de um pouquinho de perigo. Para o bem ou para o mal, Rooney precisava dessas coisas para se sentir viva. Ao querer que ela levasse uma vida segura e fácil, Alex desejara, sem se dar conta, de que Rooney fosse menos ela mesma. Ela tirou a luva, deslizando o anel pelo dedo, andou até Gideon, pegou sua mão e botou o aro prateado na palma dele. No momento em que os dedos dele se fecharam ao redor da aliança, ela foi inundada por alívio, como se tirasse um fardo das costas. Para Alex, eu era apenas uma garota. Ela deu um passo para trás, tornando-a pôr a luva. Alguém a ser amada e querida. Alguém por quem lutar. Foi por isso que eu disse sim a ele, e Gideon cerrou a mandíbula. Você não me vê apenas como uma garota, não é? Você me vê como uma bruxa e sempre verá. Algo a ser odiado e caçado, não querido e protegido, não amado. Rooney esperou que ele negasse, que ele a contradissesse, mas ele apenas ficou ali, rígido e mudo, confirmando o que ela já sabia. Eu sou uma tonta, ela pensou. Dando a volta por ele, Rooney correu até a escada e acabou o capítulo. Será que ele não vai atrás dela? Será que eles não vão se beijar? Será que eles podiam ficar juntos aí no navio, já que é a última noite que eles estão aí, e já chegar na Nova República com um plano dos dois? Gente, por favor, vamos usar a cabeça de vocês tão esperta para pensar. Aí agora a gente vai dar uma pausinha e já volto com o capítulo 23, que é um capítulo do Gideon. Capítulo 23, Gideon. Rooney tinha razão em uma coisa. Ela não era só uma garota, não aos olhos dele. Ela era muito mais do que isso. Rooney era uma parceira de ringue. Não acredito que vai ser o capítulo que ele vai realmente cair na real mesmo e que ele vai se declarar pra ela. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Eu acho que eles vão conseguir se entender aí e os dois lutarem contra a Cressida, porque não é possível. É uma duologia, o livro termina, a história termina nesse livro. Não dá pra eles ficarem brigando até o final. Rooney tinha razão em uma coisa. Ela não era só uma garota, não aos olhos dele. Ela era muito mais que isso. Rooney era uma parceira de ringue, alguém com quem lutar e a quem admirar, alguém a quem se equiparar. Estão no mesmo patamar. Rooney era uma força que Gideon mal conseguia acompanhar. Ele queria ir atrás dela e dizer tudo isso. O problema era que, tinha uma porção de problemas. Gideon ergueu o punho e o abriu para avaliar o anel em sua palma, a aliança de casamento de sua mãe. Eu teria me casado com você sem pensar duas vezes se você tivesse pedido que as ancestrais o ajudassem. Ele queria que fosse verdade, mas não fazia sentido. Mesmo que não fosse um caçador de bruxas, mesmo que os dois não fossem inimigos jurados, Gideon não tinha nada a oferecer a Rooney. Ele era um soldado e ela era uma herdeira. Ela era da nobreza. E ela já me enganou no passado. Rooney poderia facilmente estar fazendo o mesmo agora. Ai não, Gideon, pelo amor de Deus, para. Da última vez que ela acreditara nela, suas mentiras o machucaram profundamente. E se ela não estiver mentindo? Ele passou a mão pela testa. Mudava alguma coisa? Mudava tudo? No calor das caldeiras, Gideon afrouxou o colarinho e arregaçou as mangas, tentando pensar, repassar todos os motivos para desconfiar dela, até mesmo odiá-la. Ela me enganou ao esconder sua identidade como mariposa escarlate. Mas Gideon nem tinha como culpá-la por isso. Teria feito a mesma coisa no lugar dela. Vamos, Gideon, vamos, mais rápido. Coloca essas engrenagens para funcionar mais rápido. E Gideon também a enganara.
Ela ficou noiva de Alex, porque Alex não a odiava, por quem ela era, porque estar com Gideon teria sido uma sentença de morte. Ele deixara isso claro no momento em que a entregara para o expurgo. Ela ajudou a ascensão de Cressida. Só que, de acordo com Rooney, ela não sabia que a sua amiga Verity era Cressida. Na verdade, a rainha bruxa disfarçada. Será que estava mentindo? Era possível. Só que Gideon conhecia Cressida muito bem, e ela, sem dúvida, era mais do que capaz daquilo. As evidências que ele tinha contra ela estavam ruindo como um castelo de cartas. Então, o que restava? Ainda que Rooney desprezasse Cressida, tem motivos para apoiá-la. Cressida ia restaurar um mundo onde bruxas como Rooney não seriam mais caçadas. Ela tinha todos os motivos para querer um novo reinado de bruxas. Poderia estar trabalhando secretamente para Cressida e mentindo descaradamente para Gideon. E se Rooney e Cress tivessem feito um acordo? E se, uma vez que Cressida estivesse no trono, as irmãs ressuscitadas e a ilha sob seu comando, elas se livrassem de Sorin, acabando com a necessidade de Rooney de se casar com ele? A coisa toda poderia ser uma estratégia elaborada. Eu teria me casado com você sem pensar duas vezes, se você tivesse pedido. Esse é o tanto que eu queria desesperadamente ser sua. Ele pensou em Rooney em meio ao vapor, os olhos brilhando e o rosto corado, o cabelo desgrenhado. Tudo que ele mais queria era tomá-la nos braços e beijá-la, dizer a ela com os lábios e as mãos o que ele não conseguia exprimir em palavras. Gideon cerrou os dentes e apertou os punhos contra a parede. Não. Amar Rooney foi o que permitiu que ela o enganasse da primeira vez. Se não extirpasse aquele desejo ingênuo de acreditar nela, de acreditar que ela o amava, de acreditar que um dia poderia ser digno dela, Gideon nunca impediria Cressida de levar o mal de volta ao poder da nova república. Ele e Rooney eram inimigos de guerra. Rooney era a chave para destruir Cressida, e Cressida precisava ser destruída. Ele precisava dela como refém para negociar. Precisava seguir o seu plano. Nada mais. Ele não podia deixar Rooney enfraquecê-lo de novo. Aí dá uma pausa no capítulo. Mesmo que ele quisesse. Gideon foi ficando irritado à medida que ele se aproximava da festa. O ritmo alegre e contagiante dos violinistas e dançarinos barulhentos e sorridentes não combinava com seu humor sombrio. Só o fazia cerrar os dentes por um segundo, considerando voltar para a cabine, em vez de se juntar de novo à algazarra. Mas ainda havia um espião à solta e ele precisava encontrar essa pessoa antes que ela o encontrasse. Ou pior, que encontrasse Rooney. Então ele entrou no salão. Gideon a viu logo de cara, como uma bússola que sempre encontrava o norte. No instante em que seus olhos pousaram em Rooney, ela ergueu o olhar em meio à multidão, onde ela dançava com um jovem de suspensório. Em um lampejo, Gideon lembrou-se de Rooney bêbada e chorosa no toalete feminino, um olhar vazio assombrando seus olhos cinzentos. Ela não estava bêbada nem chorosa agora, mas o olhar ainda era o mesmo. Gideon foi capturado pela armadilha do olhar dela. Os olhos de Rooney sempre o faziam pensar em uma tempestade, como trovões e raios se mesclando. Só que... espera aí. Um momento antes, os olhos dela tinham estado azuis e o cabelo cor de trigo. Agora os seus olhos estavam cinzentos e o cabelo resumia seu tom acobreado natural. O feitiço estava se desfazendo e ela nem desconfiava. Ela não percebeu. Gideon lembrou-se dos policiais batendo de porta em porta, mostrando cada passageiro a bordo do navio um medalhão com o retrato de Rooney. Corre, menino, vai salvar ela. Qualquer um naquele lugar poderia reconhecê-la. Gideon avançou em direção a ela, embrenhando-se na multidão de pessoas dançando, sendo acotovelado e empurrado e xingado. Com licença, disse ele ao chegar, interrompendo-se. Eu preciso da minha mulher por um momento. O jovem começou a protestar, deu uma olhada para Gideon e recusou com um gesto que dizia, é toda sua. O que está fazendo? Perguntou Rooney. Gideon olhou para os dedos. Gideon passou os dedos pelo cabelo dela. A sua ilusão. Rooney olhou para a mão dele, onde os fios acobreados escorriam pela palma e ficou pálida. Ele entrelaçou os dedos nos dedos enluvados de Rooney. Precisavam sair dali antes que alguém percebesse. Isso se alguém já não tivesse percebido. Gideon olhou ao redor do salão, avistando Ash e William e o resto dos amigos de Abe, entretidos em um jogo ao redor da mesa de cartas. Abe não estava com eles. Onde ela está? Ele continuou vasculhando o salão, empurrando Rooney na direção da saída. Mas quando sua atenção se fixou na porta, ele estancou. Rooney congelou atrás dele. Os mesmos policiais que tinham interrogado todos os passageiros do navio
perguntando se reconheciam o rosto de Rooney, estavam entrando no salão naquele momento. Merda. Gideon se virou para Rooney, tirando-a das vistas dele. Eu não posso refazer o feitiço com tanta gente em volta. Rooney apertou com mais força a mão dele, enquanto Gideon a puxava de volta ao caos de pessoas dançando e rodopiando. Ele sentiu os pensamentos a mil, tentando bolar um plano. Esquadrinhou o salão outra vez, buscando uma saída diferente e não encontrou. Eles se dividiram, disse Rooney, olhando por cima do ombro dele. Isso não é nada bom. Gideon não teria como proteger Rooney das vistas dos dois. O seu olhar se fixou em um canto escuro do outro lado do cômodo. Se conseguisse levá-la até lá, Rooney poderia refazer o feitiço. A música chegou ao fim. Sem fôlego e rindo, as dançarinas pararam, as suas saias rodopiantes e sossegaram. Todos começaram a se dissipar, deixando Rooney e Gideon expostos. Os dois tinham segundos antes que ela fosse vista e reconhecida pelos policiais. Quando isso acontecesse, Gideon seria preso. O navio daria meia volta e ele seria levado diretamente para uma prisão caelisiana. Ou, mais provavelmente, para Cressida. Mais importante, Rooney ficaria exposta ao espião, enviado para matá-la, uma pessoa que ela nem sabia que estava ali. De algum jeito, Gideon precisava fazer todos naquele navio acreditarem que não estavam vendo Rooney Winters, a bruxa sequestrada de Caelis, e o seu captor, um caçador de bruxas que a queria morta. Precisava fazer todos enxergarem apenas um casal recém-casado. Rooney virou a cabeça, o olhar indo de um policial para o outro. Gideon, dane-se. Tomando o rosto de Rooney nas mãos e atraindo o olhar dela para o seu, Gideon fez o que ele queria fazer havia dias, desde que a encontrara chorando no toalete feminino. Ele deslizou a mão pelo cabelo dela e a beijou. Rooney ficou tensa como um cervo na mira de um caçador. Não resista, meu bem. Ai! Ele traçou o polegar pela mandíbula de Rooney para acalmá-la. Precisava que ela o ajudasse a fazer o momento parecer verdadeiro, pelo menos até a próxima música começar e eles puderem escapar para as sombras. Ou a carícia funcionou, ou Rooney compreendeu o plano, porque ela relaxou, e então o beijou de volta, os lábios se abrindo sobre os dele. Foi como se a traição dos últimos meses nunca tivesse acontecido. Gideon de repente não entendia por que eles tinham parado de fazer aquilo. Sentia falta do cabelo dela em suas mãos. Sentia falta de seus lábios quentes e doces. Sentia saudade de como ela se derretia feito manteiga sob seu toque. Todo o seu ser ansiava por ela. Cada toque dos lábios, cada pressão do corpo de Rooney o deixava perto de um fogo letal. Um fogo que o queimara antes, e que ele desconfiava que o queimaria outra vez. Envolvendo o pescoço de Gideon com os braços, Rooney se arqueou contra ele, dizendo-lhe como o sentimento era recíproco, que ele não estava sozinho em seu desejo. Se aquilo era fraqueza, ele queria ser fraco. Se aquilo era pecado, que ele fosse condenado ao inferno. Beijar Rooney era como um realinhamento. Havia o antes, quando tudo estava fora do eixo, e havia o depois, quando tudo estava calmo e certo. Quando a música seguinte começou, Gideon usou a multidão como cobertura, para guiá-los de costa, beijando-a enquanto ele passava em um meio das pessoas dançando, rumo àquele canto escuro e encostado na parede. Ali, Rooney estava escondido na escuridão. Ele precisava se afastar e deixar que ela fizesse o feitiço. Em vez disso, ele inclinou a cabeça dela para trás e a beijou com mais intensidade. — Isso é sincero? A sua boca perguntava. — Posso confiar em você? Porém, se a boca de Rooney tinha uma resposta, ele não conseguia decifrá-la. As mãos febris de ambos deslizavam pelo corpo um do outro, como se os dois tivessem perdido completamente o controle. As coisas que ele queria fazer com ela. Queria levá-la de volta até a cabine. Queria deitá-la na cama. Ele queria... E dor explodiu dentro dele. Quente, aguda, e excruciante, começando na cicatriz e ricocheteando para todo lado, como uma bomba detonada. Gideon ofegou. Preciso ter certeza de que você é meu. A voz de Cressida ecoou como um pesadelo, estilhaçando um sonho. Só meu. Quando a Cressida pegou ele lá no banheiro feminino, ela ativou o feitiço que ela tinha marcado nele. Agora, toda vez que ele ficar com a Rooney, ele vai sentir dor. Porque a Cressida não queria que ele traísse ela com nenhuma outra pessoa. Que absurdo! Eu tô chocada! Agora é o 24, é um capítulo do Gideon também. Vamos ler ele também.
Capítulo 24, Gideon. O cheiro da magia de Cressida queimava no ar. Gideon se lembrou nitidamente de quando a bruxa puxou o tição do fogo e marcou a sua pele com ele. Lembrou-se do momento em que ela atirara a maldição oculta em sua pele. Gideon arregalou os olhos. Não era Rune contra a parede sobre suas mãos, era Cressida. Os lábios de Cressida inchados pelo seu beijo, o cabelo de Cressida desgrenhado por suas mãos. Gideon recuou, afastando-se bruscamente dela. O seu coração latejava na garganta enquanto ele estremecia. Ele quase pôs a mão na arma enfiada em seu cinto, mas se deteve bem a tempo, porque no momento em que ele cortou o contato, a dor sumiu, e com ela sumiu também a garota que abusara dele. Então, sempre que ele beija outra pessoa, que ele fica com outra pessoa, ele vai ver uma ilusão da Cressida. Gente, que tortura! Essa mulher é louca! Ele piscou, e ali estava Rune, parada diante dele outra vez, a ilusão totalmente desfeita, os lábios abertos em choque, os olhos cinzentos repletos de mágoa. Mas era verdade? Por um instante ele não soube. Poderia ser Cressida parada ali diante dele. Não seria a primeira vez que ela roubara a identidade de uma jovem. Rune o empurrou e passou por ele, desaparecendo em meio à multidão. Não. Ele passou a mão trêmula no cabelo, voltando a si. Era impossível confundir Cressida e Rune. Eram tão diferentes quanto um veneno e seu antídoto. Gideon saberia. Disso ele tinha certeza. Lembrando-se do espião do navio, ele foi atrás de Rune, mas logo perdeu-a no meio da multidão. Ao chegar do outro lado, ele esquadrinhou o salão. O único sinal dela era o mais ínfimo aroma de magia. Era um cheiro que ele reconhecia agora. Era como uma brisa leve do mar, a magia de Rune. Ele foi até o corredor, mas não havia ninguém. Sua marca latejava e seu corpo todo tremia com o choque da dor. Ele esfregou a cicatriz dolorida por cima da camisa, tentando se lembrar das palavras de Cressida. Eu deixei algo aqui no dia em que eu te marquei. Um feitiço para que eu pretendia ter ativado há muito tempo, mas nunca tive a chance. Gideon se lembrou das vezes em que tinha tocado em Rune desde então, segurado sua mão enluvada, desamarrado seu vestido, tirado seus sapatos. Não tinha havido contato pele com pele até aquela noite. Naquela noite, ele segurara o rosto dela nas mãos, correra os dedos pelo seu rosto, beijara sua boca, e de repente ele soube o feitiço da maldição de Cressida, e ele a odiou mais do que nunca. A Cressida sabe ser horrível. A Cressida tem o dom de ser péssima. Como que pode, gente? Nossa. Eu espero que ele conte pra Rune o que aconteceu, senão ela vai achar que ele beijou ela e achou que tava fazendo uma coisa errada e aí saiu dela. Porque talvez a Rune vai pensar assim, vixe, ele me beijou e depois ele percebeu o que ele tava fazendo e aí ele se afastou com aquela cara de horror, tipo, ela é uma bruxa. Por favor, conversem. 90% desse livro seria resolvido em uma conversa sincera. Sentem e conversem, pelo amor de Deus. Deixem nos comentários o que é que vocês acharam desse capítulo. E até o próximo vlog de leitura de Bruxa Rebelde, pessoal. Tchau, tchau.